Olá, está começando mais um De Frente com a Lei, essa série dentro do podcast Caxias Conversa, também pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, que pretende ao longo de toda essa 19ª legislatura receber os vereadores e detalhar propostas e ideias ao longo do mandato. E a propósito disso, hoje temos a honra de recebermos nesta edição a vereadora Sandra Boneto, do Novo, aqui onde imediato saúdo. Vereadora Sandra, uma honra tê-la conosco aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na TV Câmara para colocar as propostas, as nossas ideias para esse 2025. Vereadora Sandra, o seu caso, como de outros parlamentares que estreiam não só nesta legislatura, mas na própria Câmara, na condição de vereador, nós temos aberto uma espécie de janela de apresentação e de trabalho no sentido da trajetória, porque eu sempre digo o seguinte: quando o vereador assume e estreia na Câmara, ele é novidade para muitas pessoas, mas há toda uma trajetória, porque senão essa pessoa não teria obtido os votos necessários para ser parlamentar da Câmara. Como que foi toda essa trajetória? Eu tenho convivência com a senhora ainda do tempo de assessora parlamentar, muito tempo junto com a nossa querida amiga Gladys Frisso, que também foi vereadora desta casa, subprefeita, tem toda uma vivência comunitária. Eu gostaria de lembrar um pouco disso, o seu engajamento com a comunidade de Forqueta e todo o trabalho de familiarização com a política até concorrer. Bom, Fábio, eu inicio a minha vida comunitária aos 15 anos de idade, quando a gente sai da colônia, porque eu sou da colônia do interior de Forqueta, da comunidade São José da Linha Feijó, e lá eu comecei meus estudos numa escola compartilhada com as séries de escola pública, sempre estudei em escola pública, e aos 15 anos de idade a gente vem para Forqueta, o núcleo urbano, justamente para estudar, né? Que a gente precisava estudar, porque senão eu tinha que fazer 6 quilômetros de ida e volta para poder estudar. E esses 6 quilômetros seriam como? A pé? A pé. Sim. É importante colocar, porque às vezes as pessoas não têm a dimensão, né? Não, era a pé mesmo, né? Um dos sonhos de quando eu era criança e que eu estudava lá na escola Diogo Feijó era ter uma caixinha de lápis de cor de 12 cores, porque eu tinha de 6 cores. E todos os meus colegas tinham de 12 cores. E para mim continuar estudando, eu precisava fazer, porque eu tinha a escola de lá, só ia até a 4ª série, a 5ª, a 6ª e a 7ª, eu tinha que ir para a escola José Generoso, que era de Forqueta. E eu fiquei 2 anos caminhando todos os dias, para cima e para baixo, como dizem, né, a pé. Porque eu queria estudar e eu achava que o estudo me levaria aonde eu quisesse. E meus pais, mesmo sendo da colônia e tudo mais, sempre incentivaram que eu estudasse. Porque a menina criada na colônia, ela não servia para estudar, para fazer outras coisas, a não ser os afazeres da vida doméstica e da colônia. Fazer doméstico. Isso. E aí, com 11 anos de idade, eu começo a estudar em Forqueta, no núcleo urbano, mas caminhando para cima e para baixo. E aos 15 anos de idade, meu pai, minha mãe, resolvem morar mais no núcleo urbano, justamente para a gente poder estudar, porque o meu irmão também precisava estudar. Então, eram 2 que tinham que fazer essa vida louca, né, como a gente diz, de ir a pé e voltar a pé da escola. Nesse sentido de concluir, então, o que nós chamaríamos hoje de ensino fundamental e médio. Isso, exatamente. E aos 15 anos de idade, eu me engajo na comunidade de Forqueta com o grupo de jovens. Eu conheço, naquela época, o meu marido, né? Meu marido, na época, a gente éramos amigos. E a gente monta um grupo de animação musical dentro do grupo de jovens. Ele era músico, ele é músico. Ele me ensinou a cantar, ele me ensinou a fazer muitas coisas para justamente ajudar na comunidade. E depois disso, uns 3 ou 4 anos depois, eu sou convidada, o grupo de jovens é convidado para participar da festa do Vinho Novo, na organização. De organizadora a presidente. Que legal. Então, em 2016, eu assumi a presidência da festa e de lá para cá, a gente só foi crescendo dentro da comunidade, fazendo ações. Eu fui coordenadora do Ponto de Cultura Costurando Sonhos, presidente da Festa do Vinho Novo,
o que mais? Do Vale Trentino. Todas as coisas que a comunidade me chamava para fazer parte, eu me colocava à disposição para fazer. E fazia do meu melhor, né? Fui para a Universidade de Caxias do Sul estudar relações públicas e utilizei dessa ferramenta de relações públicas para ajudar a minha comunidade. Que legal isso. Então, tudo que eu podia fazer nesse aspecto, para a minha comunidade, eu também fazia. E em 2016, a convite do prefeito Alceu, eu assumi 5 meses de subprefeitura de Forqueta. Foi o último ano de gestão dele, né? O último ano de gestão dele. O atual subprefeito, ele vai concorrer a vereador e eu substituo ele nesse período. As pessoas até hoje dizem que o melhor subprefeito de Forqueta foi a Sandra. Por quê? Não, eu não fiz grandes coisas. 5 meses, imagina. 5 meses, não fiz grandes coisas. Mas a gente precisa ouvir as pessoas. Depois disso, então, em 2019, a vereadora Gladys me chama para trabalhar com ela na sua assessoria. Então, eu já tinha todo aquele envolvimento comunitário, já tinha tudo aquilo, e ela me chamou para trabalhar como assessora dela. Eu demorei 20 dias, porque eu ficava pensando, o que minha comunidade vai achar se eu me envolver na política? 20 dias para aceitar? 20 dias para aceitar. Assim como tem gente que aceita imediatamente, eu levei 20 dias porque eu tinha muita preocupação. Interpreta, nossa, agora eu vou ser um assessor. Não, tudo que ela fez para a comunidade é porque ela estava interessada lá na política. Ah, entendi. Então eu tinha muito esse medo de as pessoas interpretarem errado. E como foi para resolver isso, pelo menos internamente? Não, internamente eu conversei com muitas pessoas da comunidade, vendo o que elas achavam. Porque eu sempre trabalhei na iniciativa privada, né? E as pessoas me diziam, Sandra, tu faz tanta coisa aqui por nós, tá na hora de tu fazer para nós e para mais pessoas e recebendo. Então isso para mim foi, né? Como dizer, vai. Tá na hora de tu construir a tua vida e nos ajudar mais ainda. É que a essência da representatividade é essa. As pessoas enxergam uma potencialidade e colocam o seguinte, não, até uma questão também de disponibilidade, né? Sim. Não, aquela pessoa me representa, vai bem, então eu quero que ela vá. Isso. E aí, então, chegou a eleição, lá em 2020, né? Eu fui pedir voto para a Gladys, óbvio, eu era assessora dela. Era sua candidata. Sim. E a gente teve uma resposta muito legal da nossa comunidade, ajudando a Gladys e me ajudando, obviamente. Mas também as pessoas já diziam, Sandra, é a última vez que tu vem pedir para qualquer outro. Sim, porque eu sempre pedi voto. A próxima a gente não vota mais em quem tu indicar, a gente quer votar em ti. Eu dizia, gente, calma, ainda não é o momento. Tem a hora, não. Calma. E eu acho que o ser vereadora não é uma coisa que eu construí. Foi uma coisa que aconteceu porque a minha comunidade quis. A minha comunidade quis tanto que no dia em que a gente recebeu a notícia que sim, eu era vereadora na contagem dos votos, as pessoas choravam. Nossa, que legal. Sim, chega a me emocionar porque eu também estava feliz, claro, alegre, mas as pessoas estavam mais que eu. Porque elas diziam, agora sim, Forqueta tem uma vereadora que mora aqui, que sabe o que Forqueta precisa. O ex-governador e ex-prefeito José Ivo Sartori, ele tem uma frase que ninguém é candidato de si mesmo. Quer dizer, precisa de todo um entorno. Nós estamos falando, a propósito disso, de Forqueta, que é quase uma cidade à parte em Caxias do Sul. Caxias tem essas grandes regiões, Forqueta, Narrec, o Desvio Risso, então, que dispõe muitas vezes de uma densidade demográfica e de um protagonismo econômico que corresponde praticamente a um município, ou até mais que outros municípios menores. Como que se dá essa colocação na medida em que as regiões das quais estamos tratando, elas ganham um caráter muitas vezes até já se integrando com características urbanas? Eu lembro, por exemplo, se eu não estou enganado, que foi votado aqui uma espécie de plano diretor para a Vila Cristina e arredores, enfim, tentando fazer esse equilíbrio entre uma essência praticamente rural e componentes já de urbanidade.
Isso te preocupa com relação ao desvio-riço, do ponto de vista de vereadora, Forqueta, e do ponto de vista de vereadora tentar também trabalhar por um protagonismo ainda maior para, digamos assim, a sua região de origem? Sim, a gente tem a preocupação óbvio, se a gente está aqui para defender a nossa cidade, claro, mas também defender o local que a gente, que nos colocou aqui, né? E sim, Forqueta, ela tem o núcleo urbano, como disseste, e também o interior. O interior de Forqueta ainda mantém algumas características ainda da imigração italiana. Por isso que o potencial turístico da região é um potencial que cresce muito. A gente tem lá o Vale Trentino agora se desenvolvendo com mais de 33 empreendimentos. Que daí não é o caso de mudar. Não. Então, isso é interessante também de se colocar, pelo aspecto turístico, principalmente. Isso, mas a gente precisa desenvolver um núcleo urbano, que há muito tempo está parado. Então, a gente tem alguns desafios, que é equilibrar aquilo que a gente tem no interior, manter o interior ativo, e não significa que tem que parar no tempo. Não, porque a gente vai lá para o interior, ao mesmo tempo que tu vê as casas modernas que tem lá, tem a casa antiga preservada para se fazer turismo. E tem que melhorar a preservação. Exatamente. Para não se deteriorar. Tem que melhorar a preservação, mas também a gente tem que investir em estradas. Uhum. As estradas são estradas de chão. A gente precisa investir em pavimentação asfáltica. Claro. Por quê? Para poder escoar a produção e também para incentivar que os filhos dos proprietários de lá fiquem na terra. E o próprio turista tem um acesso melhor. Certo, porque se os filhos ficarem, eles também vão tentar fazer algo para ficarem na terra e não sair. Porque daí o pessoal lá dizia assim, vamos largar tudo aqui, vamos vender fora tudo e vamos para Caxias. Eles estão em Caxias, né? Não, claro, mas Caxias pressupõe centro urbano, né? Centros, bairros. Isso. Então, na verdade, a gente precisa, sim, manter o pessoal lá, mas desenvolver o núcleo urbano também. E isso é equilibrar. Eu acho que o que falta em tudo é equilíbrio. Eu perguntei isso principalmente porque é uma pauta que tem ganhado força aqui no bate-papo com os vereadores, que diz respeito à revisão do plano diretor. É um assunto com o qual vocês depararão no decorrer desta legislatura, até por se tratar de uma exigência do Estatuto das Cidades, aportará o projeto aqui em algum momento do Executivo, e os vereadores precisarão estar preparados para contribuírem com esse debate. Com certeza. E eu ouvindo a senhora aqui, me parece bem oportuno, inclusive, inserir nesse debate as identidades regionais, as possibilidades de melhora. Precisamos, né? Eu acho que a gente precisa preservar cada cantinho de Caxias do Sul, mas ao mesmo tempo fazer com que ele desenvolva. E nada melhor do que alguém que conhece a sua região para falar da sua região, né? Então, acredito que vai ser um debate bem oportuno. Na sua região, há uma característica também muito forte que diz respeito à produção vitivinícola. Uhum. Nós brincamos aqui muitas vezes nos bastidores, a qualidade do espumante, do vinho e tal, enfim. Como é que tem se dado também um protagonismo de qualidade? A senhora verifica talvez uma necessidade de maior qualificação dos produtores, da bebida melhorar ainda mais, embora já haja os concursos dos melhores vinhos e espumantes em outras regiões, mas haveria ainda uma janela talvez de maior promoção, como por exemplo Bento Gonçalves, Farroupilha, que conseguem, digamos assim, um destaque maior para a produção e até no comércio de varejo. Supermercados é muito fácil encontrar. Talvez não faltaria isso também para Caxias? Sim, eu vou te contar uma história, né, que eu acredito que é o acreditar e qualificar, né? Em 2001, quando a Festa do Vinho Novo foi criada, ela foi criada justamente para mostrar o vinho da nossa região. Forqueta, a maior produtora de vinhos. Porém, a maioria dos cantineiros, das pessoas de lá, não rotulavam seu vinho. Vendiam sem rótulo, artesanal, sem qualificação. A partir de 2002, a gente viu todos eles com o seu rótulo. Por quê? Porque eles quiseram qualificar, porque existia uma festa que estava dando oportunidade para eles mostrarem o seu produto e querer qualificar e querer mostrar que sim, eles também eram iguais
ou melhores que todos os outros. Eles podiam competir, sim, com o vinho de fora. Hoje, a gente precisa continuar fazendo eles acreditarem no potencial deles, mas ao mesmo tempo buscando qualificação. Porque a gente não para, né? Se a gente achar que o vinho de 20 anos atrás é o melhor, não, aí tu vai falar com um enólogo e ele vai dizer que não. Porque na nossa região a gente não tem como manter um vinho de 20 anos. Por causa do terroir e tantos outros fatores. Mas a gente precisa entender isso, estudar e acreditar que a gente pode conseguir e competir com as melhores empresas de fora e ser o vinho nacional que tanto falam do vinho do Sul. Para a gente poder competir até com Bento Gonçalves e outras cidades que também têm qualificação. Vereadora, na sua participação aqui já na casa, como é que a senhora visualiza a possibilidade de uma integração maior entre as potencialidades turísticas de Caxias do Sul? Que nós estamos falando aqui da cadeia vitivinícola, da preservação de espaços, por exemplo, como a senhora trata de Forqueta, e nós vamos tratar de iniciativas como o Autódromo e Parque Rural em Vila Seca, ou seja, há várias iniciativas pela cidade, mas o que falta para unificar tudo isso e tornar Caxias de fato um polo turístico? Eu acredito que primeiro a gente tem que conhecer tudo que a gente tem na nossa cidade e fazer o nosso povo se orgulhar. Se o nosso povo se orgulha daquilo que tem, ele mesmo faz a propaganda para os de fora. Então, acho que é a primeira coisa. Porque muita gente não conhece Forqueta, muita gente não conhece Criúva, muita gente não conhece Fazenda Souza, e as pessoas ficam pensando, aonde eu vou este final de semana? Sabendo que a gente tem muita coisa para fazer em Caxias do Sul. Daqui a pouco aí vai fazer turismo rural em São Francisco de Paula, em outros lugares. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente conhecer o que a gente tem. Não adianta a gente fazer propagandas Brasil afora do que a gente tem se nós não conhecemos. A gente tem que conhecer. Até ir, por exemplo, numa igreja de São Pellegrino, quer dizer, tem gente que viaja de longe para conhecer. Para conhecer uma... Exato. Mas a gente, às vezes, viaja daqui para ir conhecer algo histórico em algum lugar e não conhece o nosso local. Né? É aquilo que a gente faz em Forqueta. Forqueta, hoje, tem 800 empreendedores. A maioria, CNPJs, né, ativos. A maioria dessas pessoas a gente não conhece. Porque estão empreendendo, estão fazendo suas coisas e a gente não conhece. Quando a gente criou a feira Forqueta Tem, a gente começou a conhecer um ao outro. Então, eu acho que a gente precisa conhecer o que a gente tem em Caxias do Sul. Nós estamos quase que na reta final, mas aqui conversando com a senhora, sobretudo nesse caráter da agricultura, eu lembro com muito carinho do vereador Raimundo Bump. Ele era muito insistente, sobretudo, no custeio dos produtos, mas não o custeio final, aquele custeio do produtor na origem. Ele sempre dizia, o pessoal questiona o valor das mercadorias ou o custo do quilo da uva, por exemplo, mas o produtor ganha centavos. Sim. Outra coisa que ele ficava revoltado quando tinham aqueles anúncios do valor da cesta básica e culpava o tomate. Ele dizia, mas o tomate sempre é o vilão, enfim. A senhora também pretende daqui a pouco se articular nesse sentido de que o produtor, que é a força motriz, seja mais valorizado, sobretudo do ponto de vista da remuneração mesmo, porque ele é o que menos ganha. Sim, interior forte. Na campanha que eu fiz o ano passado, né, para chegar à vereadora, uma das minhas pautas é trabalhar a questão do interior. Se o interior é valorizado, se consegue vender os seus produtos, se consegue ter uma melhor estrada para escoamento da produção e tudo mais, ele vai permanecer no interior. Vai produzir mais e, consequentemente, ele vai ganhar mais. E nós, da cidade, também pagaremos mais barato os produtos, mesmo com os atravessadores. Então, o que a gente tem que fazer é manter as pessoas produzindo em sua terra. Fazer com que elas queiram ficar ali. Porque a gente sabe muito bem. Eu vim da colônia. Eu não quis ficar na colônia. É verdade. Eu quis estudar para fazer outra coisa porque eu sabia o tanto que meus pais, eles trabalhavam e não eram reconhecidos. Esse é o ponto. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, fazer com que a agricultura
permaneça na terra, que permaneçam produzindo. Porque se isso acontecer, a gente vai ter muitos produtos e aí o preço vai baixar, mas também o produtor vai ganhar. Acredito que seria isso. Vereadora Sandra, estamos agora realmente já terminando minutos finais do nosso bate-papo. Eu já vou emendar um convite para que a senhora retorne aqui dentro de alguns meses, até para atualizar quem nos acompanha sobre o desenvolvimento das pautas do seu mandato. A senhora tem breves segundos, digamos assim, para as suas considerações finais. Bom, então eu me coloco à disposição, Fábio, para estar aqui, aos ouvintes que estão nos assistindo, que também nos assista, que acompanha a TV Câmara, porque certamente é um local onde o debate acontece, né, Fábio? Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Acabamos de conversar então com a vereadora Sandra Boneto do Novo, ela que nos atualizou e nos trouxe aqui várias pautas do seu mandato, cumprindo então com esse papel do De Frente com a Lei, uma série da TV Câmara Caxias e do podcast Caxias Conversa, que tem a pretensão de, ao longo de toda essa legislatura, receber os vereadores e detalhar o andamento do mandato de cada parlamentar desta casa. Aproveitamos também para reiterar o convite que continuem acompanhando a nossa programação, seja pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet, seja pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.